Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em encosta da imprensa, repercutindo tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Corinthians, né? Onde o Flamengo aí amassou o Corinthians e também teve lances polêmicos, como impedimento aí de milimétrico e também uma mão do Corinthians. Vamos ver aí que a imprensa falou sobre esse lance, né, e sobre a atuação do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. E o que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. Hoje é um desses exemplos. Você não sabe. Você pode ir para cá, para lá. Então, assim, é só a questão de abrir o caixa. Boa vontade. O dinheiro tem. Boa vontade. Dinheiro tem. Sim. Falta é boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Né? Daí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, torcedor do Flamengo, está louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, né? Estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também justificando aí algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Fala, William. Boa noite, companheiros. Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos. Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de, veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso. Os últimos 5, acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou. Assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, vou marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses 2 caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, olha os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta e o Gerson. Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né, que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo
só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Tava Gerson. Gerson. Sim. Mas tava maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo. Fisicamente todo devendo. Final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem fisicamente. Não tava o Gabigol não vou nem falar da parte física. Não, mas em campo eles realmente demonstravam isso. Ninguém estava inventando. Não estou falando da parte técnica. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. Questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos meses. Eu ia perguntar, quanto tempo o Flamengo não joga assim? Eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. Como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Assim, para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso de... Você quer só ideia de jogo. Eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante, é discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade, ela existiu, acho que acima da média, sim, mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. O jogo direto, é o jogo vertical. Então, assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse de bola. Ele falou que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Mas aí vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima, não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Isso, era horizontal. Mas aí para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não te vai superdimensionar muito um trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje nem treinou ontem junto. Você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque, assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passado e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes? Eles não faziam? O que se fez hoje, se sabia antes. Não se aprendeu segunda e terça e fez hoje. Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção de ânimo. Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. A gente não tem dia que a gente senta aqui. Não tem dia que a gente senta aqui. Eu quero um pouco além disso. Final de campeonato, e levanta, e o tom é... Eu quero um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Né? Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse quarteto que jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Alguma coisa aí tem. Não estou falando que pode se reproduzir isso. Se fosse que vai hoje acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar.
Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante, o Garro atrás dele, o Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro, que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. O Corinthians foi uma desorganização, sim, que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então, assim, na minha cabeça o que pensava Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Porque é óbvio que não ia segurar o Flamengo. E eu estou usando o exemplo de uma equipe, de um Peñarol, que é um time organizadíssimo, que não foi o Corinthians. Para chegar onde? No Flamengo. O Flamengo tem 8 jogadores que participaram da partida contra o Peñarol do primeiro jogo, o jogo do Maracanã. 8 jogadores. O que ele tinha, ele estava com o Salo Plata, Fabrício Bruno e o Varela, que não começaram jogando hoje. Então, assim, basicamente é o mesmo Flamengo. E tinha o Gabigol. A temperatura do Flamengo, a vontade, o desejo, as triangulações, um time com mais vontade para jogar, isso é óbvio que era diferente do jogo contra o Peñarol. Agora, as dificuldades que ele enfrentou lá contra o Peñarol poderiam ser enfrentadas com este espírito que não foi levado para campo naquelas partidas contra o Peñarol. Isso não foi levado para campo. Este espírito de busca, de essa vontade toda que a gente viu nos jogos contra os uruguaios, isso não ocorreu. Eu explico o que o Ramon Dias pensou. O Ramon Dias, como ele já fez algumas poucas vezes, quando ele jogou com o Garro atrás, com o Coronado atrás do Garro, contra equipes mais fracas, ele não acreditou que o Flamengo conseguiria exercer uma pressão como essa. Ele achava que o Coronado ia contribuir para acionar o Garro, o Romero e os jogadores mais avançados. Ele fez uma aposta e a aposta foi muito errada. Muito errada pelo que vocês disseram, porque o sem bola do Coronado não é bom. E principalmente porque o Corinthians, quando recuperava a bola, não tinha nem tempo de pensar, e aí é mérito do Flamengo, para tentar fazer essa transição e usar o Garro e o Coronado, e quem sabe o Garro até se recuasse um pouco mais para conseguir acionar o seu centroavante, que ficou lá isolado. E foi que mesmo não sendo lá o melhor jogador do mundo, o centroavante mais sonhado, nem a primeira opção, acabou sendo vítima daquilo que o time não conseguiu produzir com a bola, o Corinthians, porque a aposta do seu técnico não funcionou. Eu lembro que a gente discutiu aqui algumas vezes, William. Muita ingenuidade. Dá para jogar o Coronado como um terceiro jogador de meio de campo e o Garro mais avançado? Depende do time que você vai enfrentar. Falei. Então é isso, galera. Chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí, né, falou um pouquinho sobre esse jogo e teve esse lance aí polêmico aí da imagem, né? Onde marcou o impedimento aí, onde foi marcado no ombro. Vamos lá, se você analisar ali, ver o lance, você vê que ali a marcação tá no ombro e o pé do jogador ali tá na frente do ombro de Gabigol. Então era para validar o gol, né? Mas acabou dando aí impedimento e anulando o gol de Gabigol, que seria o gol aí do 2-0, e o Flamengo teria aí um placar melhor para jogar fora de casa, né? Então vimos aí que não tem uma conclusão exata, né? As linhas estão bem juntas ali e a marcação está no ombro, não está no braço, onde tem que marcar, né? Então nenhuma pessoa que analisou aí tirou uma conclusão certa sobre isso, né? Se realmente era para impedimento ou não. E nesses lances eu acredito que era para dar vantagem para o time que está atacando, porque aí, questão de centímetros, não tem como o atacante tirar vantagem do zagueiro. Centímetros, não tem como. 1 centímetro, 2 centímetros, não tem como. Então, nesse lance aí, né, parece que está na mesma linha. Se tiver, Gabigol está um pouco atrás. Mesmo assim, o juiz foi lá e deu impedimento aí e prejudicou o Flamengo. Teve o lance também da mão, né? Disse que estava com a mão atrás, estava de costa, né? Mas bateu no braço e sem querer também é falta, é pênalti. E esses lances aí, provavelmente a imprensa aí paulista não vai comentar, vai deixar passar despercebido.
Mas é isso. Aqui não vai passar despercebido, não. Vou mostrar sim pra vocês. E vocês opinam aí se vocês acharam que aí era pra ser do gol validado. E também se era pra ter sido pênalti da mão do Corinthians. Comece a opinião pra gente, esse comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.